E é isso que a gente vai conversar aqui no vídeo de hoje. A gente vai fazer um breve comparativo sucinto para que você tenha mais condição de fazer as suas próprias análises. Um pouquinho aqui desse segmento do varejo que eu tenho analisado nas últimas semanas. Falei sobre a Vivara também, tem vídeo aqui do canal, que é uma excelente empresa para você também pesquisar. E hoje a gente fala sobre as lojas Renner e também vou pontuar um pouquinho sobre a C&A, que vem crescendo também nesse mercado e a gente vai entender, tá? Me conta aqui nos comentários primeiro se você investe em ações de varejo. Muita gente tem medo de investir em varejo, às vezes porque grandes investidores falam que não vale a pena, que o mercado é muito cíclico, que as empresas não têm rentabilidade, tudo isso. A meu ver, um dos problemas, não problemas, mas uma das particularidades que a gente vê nos investimentos do varejo são as margens pequenas que algumas empresas possuem. Então essas margens pequenas forçam as empresas a tentar vender uma quantidade absurda de produto, ou seja, ter uma receita muito elevada, vender e ter um lucro pequenininho. Quanto mais essa empresa vende, mais se aumenta também esses custos dos materiais vendidos. Então torna-se meio que um ciclo vicioso. Outro problema também interessante que está relacionado com essas empresas, a ciclicidade dos seus lucros, são as taxas de juros. A taxa de juros num valor mais alto permite com que as empresas tomem empréstimos com juros muito mais altos. E isso faz o endividamento dessas empresas ficarem mais complicados. E como elas têm uma margem de lucro pequena, acabam ali sofrendo nessas questões do pagamento desses juros. Também a gente tem um mercado online, onde as empresas que têm mais dificuldade de vender online ou têm uma logística pior, acabam perdendo para grandes varejistas que já estão nesse mercado há mais tempo. Outro ponto que é um dos mais importantes são as concorrências no exterior, inclusive da China. Então as lojas chinesas que vieram em massa para o Brasil tornaram esse mercado aqui do varejo muito mais competitivo e até em alguns pontos desleal. Então isso torna aquela questão da margem líquida, do seu lucro líquido ainda menor, porque as empresas têm que baixar os seus custos, baixar as suas receitas e com isso elas podem sofrer, tá? E as lojas Renner são bem antigas no mercado, elas começaram em 1912, elas entraram na Bolsa de Valores em 1967, é um marco importante. Já em 1973, a gente tem o primeiro cartão Renner, olha só a quantidade de anos que já tem isso aí, né? Depois passam-se com vários ciclos evolutivos dessa própria empresa. E em 2011 ela tem a aquisição da Camicado, que é um outro tipo de loja também. Em 2013 ela tem o lançamento da sua outra marca Yukon. E em 2016 ela lança a marca também Ashua, tá? E em 2022 ela faz a aquisição da Uelo e assim ela vem crescendo. Então hoje as lojas Renner, ela trabalha com a própria varejista Renner em si, que conta com 420 lojas, depois tem a Camicado com 104 lojas, a Yukon com 124 lojas, a Ashua com 18 lojas e a parte do Repassa, que é uma parte ali mais online, que é a consolidadora das lojas Renner, os seus produtos, sem contar nas soluções financeiras que administra aquela questão dos cartões, que é a Realize, e a Uelo, que é a Logitech nativa digital focada em soluções para entregas urbanas, que é a recente aquisição das lojas Renner. E com isso, o grupo das lojas Renner reúne 6 negócios, né? A Renner, Camicado, Yukon, Ashua, Realize e a Repassa, com 660 lojas totais. O interessante deles é que eles têm 4 centros de distribuição e isso facilita muito a logística, tá? Hoje tem mais de 24 mil colaboradores, mais de 20 marcas próprias. Ela tem ali uma participação online de quase 16%, ela tem um ganho basicamente ali de 15 bilhões nas suas vendas, foi a primeira indústria de vestuário no Brasil, tá? Então ela conta ali com mais de 18 milhões de clientes nos seus ecossistemas ativos, né? Tem um portfólio também de crédito de 5,7 bilhões de reais, e um dos fatores que vem fazendo as lojas Renner crescer bastante é o seu centro de distribuição estratégico. Então essa parte logística permite com que você compre online, daqui a 2-3 dias a sua compra já está ali na sua casa, tá? Eu já fiz compra nas lojas Renner de forma online e realmente eles entregam muito rápido, tá? Em torno de 2 dias já está disponível aqui, e eu moro em Minas Gerais, em Belo Horizonte, tá? Talvez em São Paulo seja até mais rápido. Então ele cria esses centros de distribuição para melhorar essa rentabilidade ali, porque você vai diminuir o custo, vai melhorar a performance, vão trazer uma carteira de clientes mais fidedigna. Com isso,
As ações das lojas Renner nas últimas semanas, no último mês, têm performado positivamente. A gente vê um acréscimo aí grande na cotação devido aos resultados do segundo trimestre de 2024. Então, várias empresas, vários investidores, várias grandes agências de investimentos que estavam de olho na Renner viram uma boa oportunidade, fizeram seus aportes ali depois da divulgação do seu resultado. Hoje, custando R$ 17,48, no acumulado do ano ela vem performando positivamente com quase 2% de crescimento. Falando em crescimento, a gente olha aqui um crescimento de receitas também, né? De 2014 até 2023, a gente vê que ela vem crescendo devagar suas receitas, o lucro ele vem praticamente quase estável, com uma leve ondulação, e conforme eu disse, é um lucro menor em comparação com as suas quantidades de receitas. Eu não sei se você sabe, mas as lojas Renner pagam dividendo desde 2014. Olha só, em 2020 pagou 32 centavos, depois 47 centavos, 67 centavos em 2022, 2023 71 centavos e o presente ano 31 centavos. Então ela vem crescendo essa distribuição de dividendos, mas a média ainda é baixa, pessoal. Média de 2,2%, só no último ano que foi quase 4% ali de dividendo. Para uma empresa em expansão, uma empresa de varejo, até que é um dividendo ali, posso dizer, atrativo, né? Quando a gente olha a atratividade dos seus preços vendo o lucro pela cotação, a gente vê que a cotação está bem mais baixa do que o lucro. Então ela está oferecendo ao mercado um lucro muito superior àquilo que ela vem valendo. Então isso pode ser um indicador para alguns investidores de um preço super barato para quem adquirir as ações da Lojas Renner. Lembrando que não é indicação de investimento, é que eu trago o gráfico que está explicitado aqui, tá? Então, com todas aquelas outras pequenas lojas, junto com as lojas Renner, ela vem crescendo as suas receitas ultimamente. A gente pode perceber que de 2019 faturou 8,4 bilhões de reais, já em 2022 faturou 11 bilhões de reais e se manteve mais estável no ano de 2023. O seu lucro ele é um pouco mais ondulatório, mas é um lucro assim de certa forma até que satisfatório. A gente percebe aqui em 2022 1,2 bilhões em lucros, tá? Com uma margem de 11%. Então uma margem até bem interessante. Esse ano, até em 2023, ela teve uma margem líquida de 8,3%, com um lucro de 976 milhões. Para varejo até uma margem interessante. Costumam ter margens menores essas empresas, né? Um dos resultados negativos que eu vejo, que aconteceu, né, em 2023, foi o seu resultado financeiro negativo, que estava com uma inadimplência na sua carteira mais alta, mas, de qualquer forma, melhorando essas questões do crédito, depois desses resultados negativos, ela vem diminuindo a sua inadimplência do cartão, tá? Então ela vem tentando melhorar isso, tá? Até no release dela, uma das coisas que ela fez, que a gente vai ver mais pra frente, sobre essa estratégia de melhorar o crédito aí para as pessoas, tá? Agora, quando a gente analisa as suas receitas do varejo, as vendas, desse trimestre, segundo trimestre de 2024, a gente viu um crescimento de 3,2%. Ela teve um pequeno desafio que foi na questão da sazonalidade. Esperava-se que um tempo muito mais frio esse ano, então a loja já se preparou com a coleção de inverno. Porém, as temperaturas não ajudaram, a gente manteve no calor, então ela acabou vendendo um pouco menos. Mesmo assim, ainda teve um crescimento de 3,2% em comparação ao mesmo trimestre do ano passado, faturando 3 bilhões em receitas, tá? Ela tem ali as suas vendas também em 609 milhões, o seu GVM digital, né? Então o online está mais presente nessa questão também. E o que impactou muito a questão da sua melhora nos resultados, até que os investidores gostaram, foi essa evolução que ela fez ali, revertendo os resultados do segundo trimestre, que eram negativos, as suas receitas financeiras, para um resultado positivo em 34 milhões de reais, porque ela melhorou o perfil de crédito, ela começou a escolher melhor para quem ela oferecia esse crédito para a pessoa ir lá fazer a compra, né? Então, ela teve uma menor necessidade de provisionamento para os maus pagadores. Então isso fez o quê? Fez os números da empresa melhorar, porque afinal de contas ela não precisava separar, de certa forma, um valor muito alto para aqueles devedores que estavam ali inadimplentes, né? Então ela melhorando com quem ela trabalha, ela conseguiu também reverter essa questão do prejuízo para já um lucro. Veja que na DRE, por exemplo, eu tenho demarcado aqui, nas despesas operacionais, as perdas em créditos líquidas, que diminuíram bastante. No trimestre do ano passado, estava com 396 milhões, para esse trimestre a gente tem só 253 milhões, então melhorou em 36%
as suas despesas operacionais vindas das perdas de crédito, tá? Mas melhorou ali de forma mais discreta em 3,8%. Já essas receitas cresceram 0,5% e o seu lucro bruto 2,9%, tá? O lucro operacional aumentou bastante com essa redução das suas despesas, né, em 58%, e a gente teve um lucro líquido nesse período de 37% maior do que o ano passado. Então, 315 milhões em lucro líquido contra 229 do ano passado. Hoje, na Bolsa de Valores, ela está tendo recomendação de compra por alguns analistas, né? Então, eles estão indicando compra, porque é uma empresa que vale ali 17 bilhões de reais, é uma empresa que não tem dívida assim grande, né? A dívida dela é pequenininha, ela tem 98% de free float, então muitas ações disponíveis para a gente negociar, ela tem ali 100% do seu tag along e uma boa liquidez. Então, isso a torna uma empresa interessante de se analisar. Mas eu gosto de ver os seus fundamentos, né? As análises fundamentalistas dos seus indicadores. Então, o que eu gosto de ver aqui, ó? Dividend yield dos últimos 12 meses, 3,6%. Está negociando um PL um pouquinho esticado, de 15,05%, mas para varejo, isso de certa forma é até um preço atrativo para varejo. A gente espera um PL um pouquinho mais alto, porém, ela tem um EV/EBITDA de 7. Então, o EV/EBITDA de 7 já é considerado ali um valor interessante para considerar o seu aporte, né? Por isso que olha lá na questão do lucro líquido, contra a cotação, ele está mais barato. A gente tem um ROI de 11%, é interessante aqui da sua margem bruta de 60%, a margem líquida de 8,6%, e a gente vê aqui um crescimento de receitas e lucros interessante. As receitas vão crescendo ali, cresceram na verdade nos últimos 5 anos de forma composta em 10% e os lucros cresceu 2,5%. Então é uma empresa que, apesar de todos esses desafios do varejo em si, de taxa de juros, de crescimento do exterior vindo para cá, é uma empresa que se manteve presente, crescente aqui na Bolsa de Valores, né? Se a gente compara ela, por exemplo, com a Arezzo, com a C&A e com a Marisa, coitado da Marisa, né? Tá sofrendo bastante, todos os indicadores praticamente negativos de rentabilidade. Não sei como é que essa empresa ainda tá de pé, pessoal. Se alguém souber, deixa aqui no comentário, né? O que a gente tem aqui de atratividade? Vamos ver margem líquida. Quem tem a maior margem líquida é a Arezzo, tá? Que agora formou-se com o grupo Soma, então ainda vai ter uma rentabilidade muito maior e esperam-se margens melhores. Então ela está uma empresa muito competitiva agora, tá? Tem vídeo aqui da Arezzo com o grupo Soma para você ver essas análises, né? Então a gente tem aqui um lucro ou uma margem líquida bem interessante de Renner e Arezzo, praticamente bem similar. C&A ficando ainda para trás, vamos falar daqui a pouquinho sobre C&A, tá? PL, pessoal, o PL mais atrativo é da C&A, 11,34, mas assim, veja que é mais tudo acima de 10 mesmo essas empresas de varejo de vestuário, né? E nisso a gente pode perceber que as lojas Renner estão teoricamente para a par com a Arezzo. É claro que o grupo que compra a Arezzo e o grupo que compra lojas Renner nem sempre é o mesmo. Mas em termos de números, a gente tem números próximos. A Arezzo fica um pouquinho mais acima, depois lojas Renner, e abaixo vem a C&A, tentando galgar ali um espaço de crescimento, tá? Tanto é que quando a gente olha a rentabilidade dos últimos 5 anos, a gente vê que a C&A ganhou das lojas Renner em termos de rentabilidade, né? O Ibovespa, claro, performou positivamente, a Arezzo performou com menos 2%, aqui está sem a inserção do grupo Soma. Depois eu tenho a C&A em menos 52%, uma queda forte, menos 66% das lojas Renner, e a Marisa menos 95% de rentabilidade, tá? E a gente percebe que, falando da C&A, então, rapidinho para a gente comparar as duas que são quase iguais, né? Lojas Renner e C&A. É claro que eu, particularmente, a qualidade das roupas da Renner são muito superiores à da C&A, tá? Mesmo na questão do estilo, vestuário, casa mais com o meu estilo do que a C&A, eu não vejo tanta graça assim visitando as duas lojas. A gente percebe que na C&A a gente tem uma ondulação muito grande nos seus lucros e nas receitas. Veja esse gráfico, ora prejuízo, ora lucro, ora prejuízo, ora lucro. Então, isso a torna uma empresa muito cíclica. A gente pode ver aqui no seu EBITDA, que é um indicador mais interessante que eu achei para trazer aqui, porque reflete o quê? A capacidade que a empresa tem de gerar dinheiro, de gerar caixa. Qual que é o potencial que essa empresa tem? Aqui a gente vê pelo EBITDA, ele é bem ondulatório, né? Olha só, de forma trimestral. No segundo TRI de 2024, 306, depois 145, depois 400, depois 100, depois 192, depois negativo em menos 5 milhões. Então, a empresa que ela vem nessa
ondulatoriedade. Mas, de qualquer forma, nos últimos trimestres, ela vem fazendo mudanças muito fortes na sua gerência e no seu jeito de trabalhar, e com isso ela vem conseguindo no segundo trimestre de 2024 resultados muito importantes. Veja, os destaques que a gente tem aqui é que 13% mais nas vendas das mesmas lojas, um lucro líquido de 58 milhões, coisa que estava muito ondulatória, aumentando a sua margem EBITDA em 19%, 57% de margem bruta, similar ao que tem ali na Renner, 28% de crescimento de EBITDA, uma dívida de 1,4 vezes dívida líquida por EBITDA. É uma empresa que vem trimestralmente crescendo ali a venda das suas mercadorias, a venda do vestuário, ela vem de forma mais linear ali nos seus eletrônicos na linha de beleza, também nem é o core business dessa empresa em si, né? Então a gente percebe essas melhoras no seu perfil de dívida também, olha só, endividamento diminuindo. Então, ao meu ver, o que é o seguinte? Então, apesar de todos esses grandes desafios que estamos tendo aqui no Brasil, com essas lojas de varejo e vestuário, por conta do cenário de juros, por conta do e-commerce, por conta mais ainda do cenário externo da China, né? A gente tem aquele e-commerce forte vindo para o Brasil com preços muito atrativos, fica muito difícil para essas empresas conseguirem ter uma rentabilidade positiva. Mas, de qualquer forma, são empresas que vêm mostrando um crescimento assim meio que na marra. Então vejo como um ponto positivo, tá? Se você gosta de investir em empresas de varejo, talvez atentar-se para os resultados que a empresa começa a ter de agora para frente pode ser um ponto positivo. Ainda mais agora, com um pouquinho de controle do governo, taxando mais as compras do exterior, sobra mais margens de competitividade menos desleal para empresas como lojas Renner, Riachuelo, Marisa, Arezzo e outras lojas deste mesmo segmento, tá? Então, vejo isso como um ponto positivo, que eu quero que as lojas brasileiras performem bem também, né? Me diga aqui no comentário se você investe em varejo e qual empresa que você gostaria mais de investir dentre essas que eu citei aqui nessa análise, tá, pessoal? Espero que você tenha gostado desse vídeo e aprendido um pouquinho sobre esse segmento, sobre os números, sobre um pouquinho de tirar esse viés do que é o que está sendo dito ali, que as empresas sempre performam negativo, e nem sempre é isso, quando a gente dá uma olhada nos números de forma real, né? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho, porque aí toda vez que eu faço vídeos que são diários e cada dia tem um tema diferente, você vai receber na hora essa notificação, vai ficar sempre por dentro das novidades aqui, tá? É muito importante o seu comentário, viu? Eu preciso que a gente engaje aqui, porque eu gosto de saber o que vocês pensam para eu fazer vídeos com base nas coisas que vocês gostam também, tá? Aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo, até mais.